Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lucilene Bibiano, sou escritora e hoje, mais uma vez, eu quero deixar para sua meditação mais uma das minhas poesias que se chama A Mulher Adúltera. Antes, eu quero deixar para sua meditação o que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5, que diz assim: Não julguem para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. Por que, pois, olhar o argueiro que está no olho do teu irmão, e não atentas para a trave que está no teu próprio olho? Que você possa meditar e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Vamos lá. A mulher adúltera. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo, para o templo, ele voltava. O povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que no adultério foi apanhada. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés diz que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, querendo uma oportunidade de o acusar, mas Jesus escrevia com o dedo na terra, inclinando-se. O povo continuava perguntando, insistindo para Jesus algo falar. Então Jesus endireitou-se e disse-lhes: O que não tem pecado, seja o primeiro a pedra a tirar. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. E o povo, envergonhado, sem palavras, ficaram para questionar. Quando ouviram o que Jesus disse, um a um começaram a se retirar. Começando dos mais velhos até os últimos, não permaneceu um para aquela mulher condenar. Imagina a alegria daquela mulher quando viu sua história naquele momento mudar. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, somente a mulher ficou. Então disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E aquela mulher renovada, a sua vida reiniciou. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Aquela mulher adúltera que foi apanhada, né, no próprio ato adulterando, eu fico imaginando, né, ela ali no meio, né, contemplando aquelas pessoas com as pedras nas mãos para atirar nela por causa de um pecado que ela tinha cometido, né? E de repente, Jesus, ele olha para aquela mulher com olhos de misericórdia, e quando ele contempla o coração daquelas pessoas que estavam ali, ele ele já mostra para aquelas pessoas quem elas eram e que elas não tinham direito nenhum de julgar aquela mulher, porque todos pecaram, como dizem em Romanos 6:23, e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Romanos 6:23 diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, Jesus, ele não precisa que ninguém testifique do homem para ele. Ele conhece o coração de todos. E ele, quando ele olhava para aquelas pessoas ali, ele era como se contemplasse cada falha na vida de cada um ali, e eles pensando que tinham o direito de estar com as pedras para atacar naquela mulher. Nós encontramos nesse mundo muitos acusadores, mas são poucos os ajudadores. São poucos os que, quando vê uma pessoa errar ou falhar ou pecar, estão ali preocupados com aquela pessoa em vê-la bem, vê-la de uma forma misericordiosa, como Jesus nos vê. Então as pessoas preferem pegar as pedras e tacar, esquecendo que também são pecadores, necessitam da misericórdia e do perdão do Senhor.
aquelas pessoas que ali estavam tacando aquelas pedras, né, são como hoje muitas pessoas que não pode ver um erro de alguém que já está com as pedrinhas na mão para tacar, e esquece que talvez pode ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa, uma pessoa invejosa, uma pessoa que rouba, que mata e que faz e comete tantos erros e pecados, né, que precisam ser reconhecidos e pedir perdão a Deus, como aquela mulher que chegou ali e esperando a misericórdia somente de Deus, e ela encontrou a misericórdia de Deus, porque se fosse para depender daquelas pessoas, a vida dela teria um fim naquele momento, ela morreria apedrejada segundo a lei de Moisés. Mas só que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, meu querido, não importa o que você tenha cometido, não importa o que aconteceu, o que fez com que você se desviasse da verdade, dos princípios de Deus e cometesse algum pecado, algum erro. Se você se arrepende de coração e busca viver uma vida verdadeira na presença de Deus, de fidelidade, obediência e santidade, você pode ter certeza que Deus, ele lança para trás as costas dele todo o pecado que você cometeu, e desde aquele momento ali Deus está te dando uma nova chance de escrever uma nova história na sua vida, de viver uma nova história, de escrever e viver uma nova história. Porque para Jesus nada é impossível. Talvez para o homem é impossível, mas aquele que confia no Senhor sabe que Ele é o Deus do impossível e Ele pode fazer um milagre na sua vida. Basta você crer. A palavra de Deus diz que se creres, verás a glória de Deus. Então, não desanime em meio a um erro, não desanime em meio aos acusadores que estão no seu caminho, aqueles que você vê com as pedras para tirar em você. Não desanime. Olhe para Jesus. Jesus, ele falou assim: "Olhai para mim e sereis salvos". Que nessa tarde, que nesse dia, você possa ter a consciência de que, da mesma forma que você julga, você será julgado por Deus. E uma coisa muito importante que você entenda é que a misericórdia deve acompanhar aquele que verdadeiramente tem Deus no coração, que crê em Jesus e que vive uma vida na presença dele. Porque a palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia aos que não usam de misericórdia. E a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 12, que há um só legislador e juiz que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o seu próximo? E em Lucas, capítulo 6, versículo 37, diz assim: Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. E em João 7, versículo 24, diz assim: Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E julgar segundo a reta justiça significa tomar as decisões que refletem a verdade, a bondade e a justiça de Deus. Então, que nesse dia você seja um ajudador e não um acusador, porque o amor de Deus no nosso coração nos faz entender que todos temos valor, mas que a mudança depende única e exclusivamente de nós mesmos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que o amor de Deus seja derramado no seu coração a cada dia, para que você seja a cada dia um instrumento nas mãos de Deus para levantar o que está caído, abençoar aquele que precisa de uma palavra, de um consolo, para que ele tenha novamente a esperança na vida, a esperança e o entendimento que ele não está nesse barco sozinho e que com Jesus no barco nós vamos e chegamos no caminho, no nosso objetivo, nós chegamos no lugar de descanso, no lugar de refúgio, no lugar de paz. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, você e a sua família.